É só pro cara não achar que foi... Você falou foi rápido, né? Não achar foi, que é, sim, que é bem um mês, 2 colocado. meses, entendeu? Se eu não me engano, eles podem falar melhor do que eu, mas assim, porque agora eu não tô lembrando, mas acho que, se eu não me engano, foi uns 8 meses. Mas assim, no primeiro mês, no segundo mês, eles já bombaram, assim, de inscritos muito rapidamente. Cara, assim, talvez isso vá depor um pouco contra estúdio, né? O dono de estúdio não vai gostar muito do que eu vou falar, mas... A câmera central agora, editor. Vamos ferrar ele. O mais Por importante... isso que o copo tá vazio, tá vendo? O mais importante... Volta pra câmera 1. Eu acho que não é a estrutura de câmera, qualidade e tal, 10 câmeras, 15 câmeras. É a qualidade do conteúdo. Se a gente pegar a história do Flow, se você que curte Flow, eu curto Flow, sou fã do Flow, sou fã do Monark, tô assistindo ele lá no Hubble agora, sou fã do Podpah e vários outros podcasts, Inteligência Limitada. Eu assisto os caras, tá? Se você pegar o primeiro episódio do Flow, a estrutura do Flow era muito simples. Os caras no primeiro, se você for lá no Flow botar em vídeos, acho que eles não tiraram, o primeiro episódio são 2 webcams em cima de 2 caixas de uísque na mesa e os dois, o Igor de um lado, o Monark do outro, eles mesmos conversando entre eles, não tinha nem convidado. Eles fizeram tipo episódio 0, episódio 1, não me lembro. Super simples, mas os caras fizeram tudo de uma forma, de um jeito que deu super certo. Mas esse deu super certo deles, eles mesmos cansam de falar lá em vários episódios, principalmente dos primeiros, 2 anos para eles conseguirem ganhar alguma grana. Até lá só botando dinheiro, só botando dinheiro. Tudo bem que os caras abriram o mercado. Para eles foi mais difícil. Mas se você tá começando, não tem uma audiência gigante, não vai achando que com 2 meses você vai bombar, não. A não ser que você injete muito dinheiro de mídia, de impulsionar, e ainda assim há controvérsias, tá? Sim. E aí, falando de SEO e de investimento em impulsionamento no YouTube, há controvérsias, não é só botar dinheiro. É que o objetivo não é nem desiludir, não é qual é a palavra? Não é nem Desanimar, desmotivar e desanimar a galera. Eu acho que aqui a ideia é mostrar a realidade. Que às vezes a pessoa, ela quer montar um negócio ou quer montar um podcast, que é o nosso assunto aqui, ela acha que em um mês ela vai já estar fazendo sucesso. E não é bem assim. Tomara, assim. tomara que você consiga. Tem gente que consegue. Mas é exceção à regra. Exatamente. É igual aquela pessoa. Nem todo mundo que vai começar a jogar futebol hoje vai ser um Neymar da vida. Entendeu? E pode ser que nunca consiga. Também. Não vai ser nenhum Neymar, não vai ser nenhum Messi, nenhum Cristiano Ronaldo. Ó, vários hashtags aí, ó. Pro Google. O que eu posso dizer com a experiência do Gravata é que a gente está crescendo constantemente. A gente não teve queda. A gente só cresce desde que começou. E como é que foi pra você começar assim o Gravata Amarela? Agora invertendo aqui a Cara, posição. foi meio maluco, porque a verdade veio pandemia, eu tinha decidido uns 2 meses antes da pandemia que eu ia parar de palestrar. Pra quem não sabe a minha história, eu palestrei durante 10 anos por todo o Brasil, fiz várias palestras no Brasil inteiro sobre empreendedorismo. Comecei muito que por um acaso, mas não cabe aqui a história de palestrante, mas comecei muito que por um acaso. Essa história vai estar onde? No meu livro. Não, também. Ele vai ser convidado do Garcês Podcast. Sim, eu vou no Garcês Podcast e lá eu posso contar essa história de como que eu comecei a palestrar. Mas foi muito que por um acaso, numa vontade de ajudar outras pessoas que, assim como eu, não tinham grana e queriam se tornar donas do próprio negócio ou empreendedores. E aí eu comecei a palestrar para ajudar as outras pessoas a conseguir o que eu tinha conseguido, viver do meu próprio negócio. Mesmo que sendo pequenininho, porque eu não sou um mega empresário, eu não sou bilionário, eu não sou milionário, eu sou um cara que tem um pequeno empreendimento, que não tem uma CLT assinada desde 2006 e que vivo do meu negócio desde 2006. Ponto. Esse sou eu. E em 2010 eu comecei a palestrar, por um acaso, e falei, cara, esse negócio é legal, gosto de fazer, posso tornar isso aqui um segundo negócio. Decidi lançar um livro, porque eu achava que, como eu não tinha currículo, eu lançando um livro, eu ia fazer um currículo para ser chamado para palestras. Funcionou, eu comecei a palestrar no Brasil inteiro e viajei o Brasil todo palestrando, participei de vários programas de televisão, como consultor de empreendedorismo, sendo chamado para falar de empreendedorismo, só para numerar programas importantes, como Ana Maria Braga, eu fui 3 vezes, então programas nacionais da Record, da SBT, várias emissoras, o Brasil inteiro. Um pouquinho antes da pandemia eu estava muito estressado com esse mercado, eu tinha perdido o prazer de palestrar e estava palestrando pelo cachê, pelo dinheiro. Decidi parar,
e fazer um ano sabático. Uma coisa chique, né? Falar um ano sabático. Falei, não, vou parar. Chique é falar que foi na Ana Maria Braga. Eu não sabia que tava com o Global aqui na frente. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá lá no meu site, ricardoverissimo.com.br. Lá tem as participações minhas na Ana Maria Braga, na Globo. Ana Maria Braga, Record, mas onde? Record, SBT, Manchete não, Rede TV. Depois vamos tirar uma selfie. Depois da gravação, vamos tirar uma selfie. Rádio Globo, várias rádios pelo Brasil, várias regionais no Brasil inteiro. Eu fiz bastante coisa. Palestrei em grandes eventos pelo Brasil inteiro. Foram, sei lá, mais de 300 palestras pelo Brasil. Conheço quase o Brasil todo palestrando. Sobre empreendedorismo, motivação, liderança e 8 livros. 3 impressos e 5 digitais. Tá? E o primeiro lançado na Mega Store da Saraiva, que era a maior rede de livrarias na época, na 7 de setembro, aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiz uma boa caminhada, decidi parar. Logo 2 meses depois, 1 mês e meio depois que eu comuniquei no Instagram, então não pode nem dizer que é mentira, porque tem um post lá dizendo que eu ia pendurar as chuteiras como palestrante, estourou a pandemia e todo mundo parou na marra. E a decisão era por 1 ano, parar por 1 ano de palestrar, e depois de 1 ano eu decidiria se eu voltaria ou não a palestrar. Passou 1 ano, a pandemia ainda estava tudo meio parado, e eu não tinha vontade de voltar. Eu tenho saudade do palco, saudade de palestrar, mas não profissionalmente, talvez como voluntário, sendo convidado e podendo escolher se eu quero ou não participar daquele evento. E podendo escolher qual assunto eu quero falar na palestra sem seguir algumas regrinhas de alguns contratantes de palestrante, que começou, na minha opinião, e aí alguns vão querer me cancelar, chegou um momento onde alguns contratantes eles queriam determinar o que eu poderia ou não falar. Eu pedi um pouco da minha liberdade de fazer a palestra do jeito que eu queria. E aí, depois de 1 ano, eu voltaria ou não. Esse 1 ano foi em fevereiro de 2021, ainda pandemia. Eu falei, não quero voltar. Quando passou ali aquele período todo da pandemia e tal, eu comecei a sentir falta de ter uma comunicação com o público. Eu estava totalmente focado na gestão da minha empresa, tocando meus negócios. E eu falei, cara, conversando com o Papai do Céu, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu apareça, mas que eu não quero que seja palestra. E não quero fazer curso online. Já tinha tido uma experiência de curso online que para mim não deu certo, super recomendo, mas para mim não tinha dado certo. E aí eu tava consumindo muito podcast. E eu falei, cara, tá aí um negócio que eu posso fazer. Falei pra minha esposa, falei, cara, Rai, vou fazer um podcast. Ela, mas agora a gente também não tava numa fase boa, porque todo mundo tinha passado pela crise da pandemia. Eu falei, não, agora não. Janeiro de 2022, vou começar a pensar no projeto, montar, ver custos, ver tudo e tal. Não entendia nada do assunto. E esse começar a estudar o projeto começou em julho, dia 23 de julho de 2022. Em agosto eu estava gravando os primeiros episódios. Não aguentei esperar até janeiro. Em janeiro a gente já estava aí com 4 meses de podcast e estamos até agora. Estamos tocando. Hoje é o meu mais novo negócio, que eu me orgulho muito e que está crescendo, sempre crescendo. Mas ainda está um pouquinho longe de chegar no ponto que eu quero que chegue. Tá? De virada de chave. De momento em que se paga. E não se paga, sendo claro, não se paga. Dá um resultado bom de mídia. Patrocinadores que já passaram aqui, foi um bom investimento para eles, tanto que alguns continuam repetidamente patrocinando, como Obrigado Sampaciel, que está patrocinando, e está patrocinando já há um tempo porque está dando um retorno para ele, de visibilidade de marca e de resultado. Então, vale a pena fazer o podcast, está valendo a pena, mas ainda não está nos valores e financeiramente ainda não está agradável como eu gostaria. Foi até um papo que a gente já teve, porque às vezes para você conseguir uma parceria, um patrocinador, nem sempre a pessoa não pode ver pelo número de inscritos do canal, e sim o alcance do canal e a visibilidade do vídeo, né, de horas assistidas do vídeo. Tem todo um gráfico que o YouTube dá, né? Sim. Você pode falar melhor sobre isso.
Porque às vezes a pessoa acha que, porque eu tenho que ter 50k de inscritos para conseguir patrocinador. E não. Não, a gente tem patrocinador desde o começo. Sim, você Já pode ter parceria, apoio,